É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui nesta TV, produzindo nosso programa com uma equipe maravilhosa que nos dá todo o apoio para que o programa Versátil possa estar toda segunda-feira na sua telinha, na sua internet, com notícias e temas variados. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o meu filho, que fica ligado toda segunda-feira no nosso programa. E o nosso programa é um programa especial. Nós temos aí as eleições que estão se aproximando em outubro, e o programa Versátil aproveitou esse espaço político em parceria aí com o Jornal Metas, no jornal de hoje, de sábado. O nosso programa está sendo feito hoje no sábado, e no jornal de hoje nós temos aqui a satisfação de ter uma matéria extremamente importante sobre a quantidade dos deputados, dos candidatos a deputados que ganham votos na nossa cidade e que não são daqui, né? Numa semana em que a cidade de Gaspar está de luto pela morte do ex-prefeito Durval Pamplona. Então, nosso programa hoje é especial. Você estará vendo esse programa a partir do dia 29 de setembro, na semana que vai anteceder as eleições. E eu espero que você participe a partir desse momento com a gente, porque o programa Versátil aí tem vários produtos para lhe oferecer, vários programas, publicidade, comerciais, e a gente está no ar com esse objetivo. Então, começando o nosso programa hoje, que é um programa diferente um pouquinho dos que você já viu, desses últimos dois programas que você já viu, nós vamos estar fazendo uma análise do espaço político brasileiro. O que acontece no país hoje? O estado de Santa Catarina, juntamente com os estados da Federação, mais do Distrito Federal, se prepara para a eleição de governantes, de presidente da República, de senadores. E esse pessoal todo começa a circular pelo país em busca de apoio, em busca de voto, diante desse descrédito que o Estado brasileiro tem por conta da política. Então, nosso objetivo hoje é fazer uma análise aqui em relação ao andamento da campanha, o caminho que a campanha eleitoral vai tomar até o final de setembro, quando nós vamos ter aí um parâmetro já regular de quem serão os possíveis eleitos e os possíveis derrotados. Lembrando a todos que nós temos aí candidaturas de muito peso no nível federal: o candidato Aécio Neves, a candidata Dilma Rousseff, o candidato Eduardo Campos, que são três hoje forças da política nacional, sem contar os candidatos de menor porte de partidos que muitas vezes não conseguem ter o seu espaço na Câmara Federal e, consequentemente, são franco-atiradores que, mais ou menos dentro daquela lógica, né? O que vier é lucro. Então, a gente vai estar fazendo, nesse primeiro momento, uma leitura de como o brasileiro percebe a política nacional. Vamos pensar mais ou menos da seguinte maneira: qual é hoje o objetivo, qual é o entendimento que o brasileiro, que o trabalhador, que a dona de casa, que as pessoas da sociedade têm em relação à política? Basicamente, nós vivemos um descrédito muito grande por conta de todos os casos de corrupção, e é óbvio que cada um dos candidatos que vem pedir o seu voto está tentando mostrar que é diferente. No entanto, essa diferença muitas vezes não aparece nas ações do próprio candidato. Então, no próximo bloco do nosso programa, a gente vai estar fazendo um comentário, vai estar falando sobre essa questão relacionada às propostas dos candidatos dos partidos grandes e a proposta dos candidatos dos partidos pequenos. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro Gaspar. Raito Sushi, o primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento
das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar. Variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. É isso aí, de volta ao programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos estar fazendo uma leitura mais ou menos compactuada em relação aos grandes partidos e aos pequenos partidos. Então nós temos, por exemplo, dos partidos grandes que se dizem grandes e que estão dominando o governo brasileiro há muitos anos. Nós temos aí o Partido dos Trabalhadores com a candidata a presidente Dilma Rousseff, o candidato Aécio Neves do PSDB, candidato à presidência da República, o candidato do PSB Eduardo Campos. São os três candidatos que vão polarizar a eleição, com certeza por terem uma proposta, não que seja diferente, porque a proposta do Emael para ganhar a eleição, a proposta do Emael para a qualidade de vida do pastor Everaldo, da Luciana Genro, do Zé Maria, do próprio Rui Costa Pimenta, são do Eduardo Campos, são todos eles. Se você pegar o plano de governo que até agora não mostraram, vão mostrar provavelmente por volta de setembro, se você pegar o plano de governo de todos eles, você vai perceber que a solução para o Brasil, independente do candidato que venha ganhar a eleição, está resolvida. No entanto, o que a gente percebe é que o candidato, quando se elege, quando assume o poder, ele precisa, por exemplo, pagar o tanto do investimento que o empresário pagou na sua campanha. Né? Porque se a gente analisar hoje, quanto que custa uma campanha? 50, 60 milhões de reais? Quanto que é declarado numa campanha? Então, os partidos pequenos não participam do processo, não têm tanto acesso no processo, e aí eu vou aproveitar, vou fazer uma crítica sociológica aqui. Eu creio que chegou o momento de partidos de esquerda, que se dizem de esquerda, partidos que têm uma base teoricamente marxista, é só teoricamente, porque a grande maioria nunca ouviu falar de Marx, não sabe quem Marx foi, e muita gente ainda acha que a culpa da crise da União Soviética é por conta do marxismo que foi instalado lá, e foi completamente diferente. A história pode mostrar, a história de quem sabe, com quem sabe pode lhe dar essa informação. Mas eu creio que os partidos de esquerda, nós temos que mudar essa coisa. Chega de falar, vamos parar para os banqueiros, porque o capital acaba com a sociedade, porque os banqueiros tomam tudo, porque os grandes empresários, porque o trabalhador precisa não ter patrão, porque isso não é a solução para salvar o país. A solução para salvar o país é a consciência política do cidadão. É o cidadão que não vai se vender por uma esmola qualquer de um candidato, é o cidadão que não vai se vender por um abraço da Dilma Rousseff, um aperto de mão do Eduardo Campos, um abraço, um afago no rosto do Aécio Neves. Não são estas as características que levam uma pessoa a ter a garantia do voto do eleitor, da qualidade desse voto, que é o voto que vai fazer o quê? O voto que vai fazer diferença no país. Nós estamos completamente desacreditados hoje, por quê? Porque nós não vamos no processo.
nós nos abstemos do processo, nós ficamos de fora do processo. É normal encontrar na rua as pessoas falando: eu não gosto de política porque político é tudo igual, político é corrupto, todo político é safado, e a gente não pode. Eu vou pedir para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho esse pensamento em relação à questão política, eu sou um apaixonado pela política, mas quando você diz que todo político é ladrão, você está dizendo que todo deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador, senador, que todo mundo é corrupto. Mas isso não é verdade, porque falar isso é a mesma coisa que dizer que todo padre é pedófilo, que todo advogado é sacana, que todo estudante não está querendo estudar, que todo professor é malandro, que todo empresário é sonegador fiscal, e não é verdade. Então nós temos que deixar de generalizar as questões, né? Ah, porque o político é corrupto. Eu concordo que alguns políticos são corruptos, alguns empresários são corruptos. Da onde é que vem o dinheiro da corrupção? Se alguém se deixa corromper, de onde é que vem esse dinheiro? Então, analisar a proposta de um partido político, analisar o plano de governo de um partido político, é analisar o histórico desse candidato. Eu não consigo aceitar que a população brasileira acredite que não ocorreu mensalão no Estado, no governo brasileiro. Eu não consigo acreditar que a população brasileira acredita que não ocorreu desvio de recursos em obras nos estados durante esses vários mandatos dessas pessoas. Então, acreditar que todo mundo é correto, acreditar que todo mundo é culpado ou que todo mundo é inocente, é uma questão que nós precisamos deixar de generalizar. Politicamente falando isso, aí é que está a minha preocupação. Por quê? Porque os partidos pequenos são formados por pessoas de boa fé, pessoas de boa índole, que muitas vezes são manipuladas por um grupo qualquer, um grupo de 5 ou 6, que determinam isso. Então, especificamente, a gente precisa analisar a constância desse processo. Todos os candidatos a presidente da República, Levi Fidelis, há quantos anos esse cidadão é candidato? Ele já nem fala mais do Eurotúnel, né? Nós não temos ainda o início da propaganda político-partidária, mas daqui a pouco a gente vai ter o horário eleitoral e você vai perceber a quantidade de asneiras que os candidatos falam durante os seus programas. A Luciana Genro, extremamente culta, competente, e hoje é uma pessoa que provavelmente vai aparecer no horário político falando mal de todo mundo, mas ela era do PT, ela é filha do Tarso Genro, que é o governador do Rio Grande do Sul. Então a gente vai fazer esse trabalho nessa sequência. Depois do intervalo nós vamos estar dando continuidade ao nosso programa aí, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro Gaspar. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100.
Portal das Variedades, tudo para seu lar, utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades, Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. Conexão, baterias e som automotivo, de segunda a sexta das 8 às 18 horas, sábados das 8 às 12 horas, em Gaspar. Fone 3018-2348. É isso aí, de volta então o programa Versátil diretamente dos estúdios aqui da TV Gaspar. Eu gostaria de mandar um abraço para os nossos anunciantes, o pessoal que está com o programa aí nesse início de caminhada do programa Versátil. Nós temos aí o pessoal da Conexão Som Automotivo, o pessoal também da Raito Sushi, do meu amigo Rocha, que daqui a pouco aí vai estar aparecendo na TV Gaspar, vai estar fazendo uma entrevista com a gente aí falando sobre administração, sobre sushi, essas coisas dos empresários que trazem essas novidades para a cidade. O pessoal da Modelar Contabilidade, aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Gilson. Portal das Variedades, Kohler e Companhia, New Way Formaturas, Traje e Companhia, e convidando você para a 6ª Semana Internacional de Gastronomia de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, que vai estar acontecendo em breve, e a gente vai dar mais detalhes aí durante o mês. O nosso assunto nesse momento, nosso tema nesse momento está relacionado ao governo do estado de Santa Catarina. Eu gostaria que você fizesse apenas uma reflexão. Nós temos hoje o governador Raimundo Colombo, que é candidato à reeleição, e eu não concordo, eu vou dar minha opinião pessoal, eu acho que se o candidato, se ele é governador e ele vai se candidatar à reeleição, ele deveria sair do mandato para ter acesso como todo mundo tem. Aí você tem aí o candidato Paulo Bauer, você tem o Vinhati, que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores, e depois destes três, nós temos o Boeira, nós temos o Gilmar Salgado, nós temos aí um pessoal, a Janaína, e temos esse pessoal que é, como eu estava falando no bloco anterior, pequeno em relação à sua proposta política para o estado de Santa Catarina, porque não tem acesso, não tem informação. Para a gente ter mais ou menos uma noção do que acontece, o estado de Santa Catarina hoje tem mais de 30 secretarias de desenvolvimento regional. Houve um processo de descentralização que começou com o ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que foi um processo muito interessante. Para quem conhece o processo de descentralização, basta ver a Europa, como a Europa se comportou no momento em que a Europa descentralizou o poder nas suas instâncias, nos seus espaços, e consequentemente o Estado passa a existir. É óbvio que se nós analisarmos hoje, as secretarias regionais transformaram-se em alguns pontos em cabide de emprego. Né? Agora não, porque agora nós estamos em julho, no início da eleição, mas lá por agosto e setembro, especificamente lá por setembro, vá nas secretarias de desenvolvimento regional procurar os cargos comissionados das gerências desse estado, das 30 e poucas secretarias que nós temos, que eu duvido que você vai encontrar um cargo nomeado em comissão de gerente que é para estar da 1 hora da tarde até as 7 horas da noite. Eu duvido que você vai encontrar esse cidadão o dia inteiro lá. Por quê? Porque ele está fazendo política para o seu candidato. Né? Então essas questões relacionadas ao estado de Santa Catarina não é apenas a Santa Catarina. Isso está relacionado ao estado inteiro, Alagoas, Pernambuco, né? Toda essa região tem, Rio de Janeiro, São Paulo, e consequentemente, se a gente analisar o governo do estado hoje, nós temos as mesmas deficiências que são prometidas que vão ser recuperadas. Quando o horário eleitoral começar, você vai perceber que vão fazer mais ou menos assim. Bom, nós precisamos fazer mais uns 5, 6 hospitais, nós precisamos fazer mais umas 400, 500 escolas, nós temos que fazer algumas policlínicas espalhadas por aí, nós vamos ter que dar gratuidade de ensino para as crianças, material escolar, nós precisamos investir no micro e pequeno empresário, que é exatamente o que sustenta o estado de Santa Catarina. Nós precisamos favorecer o desenvolvimento de Santa Catarina no nível estadual e no nível internacional. Quer dizer, todas as promessas dos candidatos são as mesmas promessas que você vai encontrar no nível federal. E aí veio a pergunta que eu vou te fazer. Se estas pessoas têm a responsabilidade de produzir esta reflexão de que falta tudo isso e estão no governo, por que elas não resolvem o problema?
Por que precisam mais um mandato para o governo do estado ou mais um mandato para o governo federal para resolver aquilo que já se sabia? Por que um deputado estadual daqui a pouco vai aparecer na televisão? Porque eu sou o deputado da agricultura, porque eu sou o deputado da indústria, porque eu vou fazer a lei, não sei. Mas por que esse cara não fez agora? É isso que me revolta enquanto cidadão, isso que me revolta enquanto eleitor, isso que me angustia enquanto sociólogo, porque parece que as pessoas se desacreditaram disso, né? Então a gente vai estar falando aí, no intervalo, na volta do nosso programa, nós vamos estar falando sobre o Jornal Metas, a matéria que saiu do Jornal Metas nesse final de semana, que está mostrando como comportou-se o gasparense nas últimas eleições para deputado e a quantidade de candidatos que vieram de outros cantos buscar voto aqui. Nós voltamos na sequência. Portal das Variedades. Tudo para seu lar. Utensílios domésticos, moda íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades. Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda. Em Bombas, no Hotel Morada do Mar. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Modelar, contabilidade limitada. Escrituração contábil e fiscal. Abertura de empresas. Imposto de renda. Fone 3332-2837 e 3332-3058. Rua Doralício Garcia, 57, primeiro andar, Centro, Gaspar. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente aqui dos estúdios da TV Gaspar. E é uma satisfação, nós estamos aí no início da nossa caminhada no programa Versátil, já estamos recebendo aí o apoio de muita gente, já estamos recebendo mensagens na nossa fanpage, o pessoal curtindo o Facebook, ligando pro pessoal aqui do departamento da TV Gaspar, e a gente está à disposição para você que queira ser nosso anunciante, que queira participar, dar a sua contribuição, participe do nosso programa, diga para nós o que você quer ouvir, quem você quer que seja entrevistado no nosso programa. E eu vou falar especificamente nesse bloco sobre a matéria do Jornal Metas deste sábado, dia 26 de julho, aonde há um texto muito bom, está escrito assim, é um texto produzido pelo jornalista Giovanni Ramos, um jornalista e um jovem jornalista muito bom que veio somar a equipe do Jornal Metas, que já é um jornal de credibilidade aqui no Vale do Itajaí. Forasteiros tiram votos dos candidatos de Gaspar. Na matéria nós temos apenas um pequeno toque para você entender uma coisa. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Em 1986, nós tivemos o candidato Francisco Mastella, do Partido Democrata Cristão, no processo da redemocratização do país, que fez 36.464 votos, fez em Gaspar 3.003 votos. Se elegeu deputado. Depois nós tivemos o meu amigo Silvio Rangel, que eu vou ter o prazer de entrevistar
aqui nos estúdios da TV Gaspar, em 1990, que foi candidato e teve 2.344 votos, com um total de 3.125 votos. Depois nós tivemos o Andrione Cordeiro, do PTB, e o Mário Pera, do PSDB, em 1998. O Andrione fez 6.045 votos, o Mário Pera fez 5.376 votos em Gaspar. Depois, em 2002, o Pedro Bornhausen, 12.012 votos, aquele projeto do voto útil, fez um total de 20 mil votos. A Liliane Zuck, a esposa do atual prefeito, o Celso Zuck, fez 4.034.347 votos. Em 2006, nós tivemos 3 candidatos. Marilúcia Deschamps Rosa, com 6.300 votos. Pedro Bornhausen, com 3.600. Marcelo Schmidt, com 3.400. Em 2010, a Marilúcia, com 11.054 votos. E nós não elegemos nenhum deputado estadual. E nós tivemos, pensem bem, 208 candidatos. Eu quero que vocês não esqueçam desse número. 208 candidatos fizeram votos em Gaspar nas últimas eleições para deputado. Se a gente analisar, na minha concepção, isto é lamentável, porque tem candidato que vai tirar voto, você vai ver. Você pode escrever o que eu estou falando. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A partir de agosto, a partir de setembro, com o horário político-eleitoral, com a propaganda político-partidária, com os banners, os adesivos, as placas, você vai tropeçar no centro da cidade de Gaspar com placas de candidatos que você nunca viu. Você vai ter, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar isso. Você vai estar passando no centro de Gaspar e você vai encontrar uma placa do Zé Banana, do Zé Goiaba, do Juca da Lancha com número tal que você nunca viu. E você vai ver um monte de gente trabalhando para esse cidadão, para essa pessoa que não sabe uma rua sequer de Gaspar, que não conhece um pedacinho da nossa cidade, e esse cidadão vai tirar voto aqui. Eu tenho certeza absoluta que desses 208 votos, os candidatos que se elegeram, a grande maioria não veio para Gaspar agradecer o voto. Pode ter tido um ou outro, mas é justamente a minha preocupação essa. Por quê? Porque se a gente tem forasteiros tirando voto da cidade, nós descaracterizamos a nossa própria política. Nós vamos cobrar como? Como é que eu vou cobrar desse cara que você vai tropeçar? Porque eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Eu faço essas análises políticas há muitos anos e eu tenho certeza absoluta que você vai tropeçar na rua, na placa de um candidato que vai se eleger deputado estadual, que vai se eleger deputado federal, e você não sabe quem ele é e ele não sabe quem você é, mas você vai votar nele. Então essa é a questão. Por isso que eu creio que nós temos aí o mês de julho, o mês de agosto, o mês de setembro, para que o povo de Gaspar, e eu faço o apelo, para que o povo de Gaspar conscientize-se para o voto útil. Vamos votar nos candidatos de Gaspar. Nós temos 2 candidatos a deputado estadual. Nós temos 2 pessoas idôneas, 2 pessoas competentes, 2 pessoas qualificadas que trabalham pela cidade, que fazem parte da cidade. Votem nas pessoas de Gaspar, nos 2 candidatos de Gaspar, porque é uma questão legal, é uma questão regional. Nós precisamos valorizar a nossa região. Então, no último bloco do nosso programa, no final do nosso programa agora, a gente vai estar fazendo um comentário geral para você ter uma noção quanto mais ou menos custa um deputado federal, quanto ganha um deputado estadual, só para nós termos uma noção de por que é tão concorrido e muita gente mente, vende a mãe para ganhar o voto. Nós votamos na sequência. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Sexta Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda. Porto Belo, Itapema e Bombinhas te esperam. De 28 de novembro a 7 de dezembro de 2014. Aulas, show, workshops de gastronomia e rota gastronômica. E no dia 1º de dezembro, a primeira corrida de garçom e garçonete da Costa Esmeralda, em Bombas, no Hotel Morada do Mar. Portal das Variedades, tudo para seu lar, utensílios domésticos, moda íntima,
íntima, brinquedos, perfumes, material escolar, variedades em geral. Portal das Variedades, Rua Pedro Simon, 2402, margem esquerda, Gaspar. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Modelar Contabilidade Limitada, escrituração contábil e fiscal, abertura de empresas, imposto de renda, fone 3332-2837 e 3332-3058, Rua Doralício Garcia 57, primeiro andar, Centro, Gaspar. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Raito Sushi. O primeiro sushi de Gaspar. Horário de atendimento: das 10 às 14 e das 19 às 23 horas. Rua Barão do Rio Branco, 2445, Gaspar. Entrega rápida. Fone 3018-0359. É isso aí, então, de volta o programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar, nesse especial das eleições 2014, na semana que nós estamos de luto pelo falecimento aí do seu Dorval Pamplona, que foi prefeito de Gaspar, que foi, inclusive, o prefeito que fez a ponte Hercílio Deck, que eu creio que a gente precisava fazer uma análise muito profunda em relação a isso, porque ele, sem dinheiro, na época em que o salário de um prefeito era uma mixaria, dava mal para sobreviver, para comer, ele fez a ponte, ele foi em Florianópolis e nós temos aí a data, eu só não quero me perder aqui, ó, 1957 a 1962. A maior obra que foi a ponte Hercílio Deck, feita pelo seu Dorval Pamplona, e um trabalho responsável, onde a Câmara de Vereadores, onde o pessoal trabalhava de uma forma muito diferente do que a gente percebe hoje. E ganhava-se muito pouco. Então, os meus pêsames à família do seu Dorval Pamplona, porque eu aprendi a gostar de política lendo a história de Gaspar também, e a história dele faz parte da minha vida. Eu quero lembrar o seguinte, nós temos aí os candidatos a deputados, o salário dos deputados. Eu tenho uma lista aqui atualizada para nós termos mais ou menos uma noção de quanto ganha um deputado. Então veja lá, salário mensal, R$ 26.723. Isso dá em torno de R$ 347 mil por ano de salário. Ajuda de custo, R$ 1.113, que dá R$ 3.365 por ano. Temos o auxílio moradia, temos o ressarcimento limitado de despesas médicas, temos verba de gabinete para até 25 funcionários, o que dá um total de aproximadamente R$ 78 mil por mês, R$ 1.014.000 por ano. Além disso, nós temos carros oficiais, nós temos impressão de material, só para você ter uma ideia, até 15 mil folhas A4 por mês, até 2.000 A5 por mês, até 4.000 exemplares de 50 páginas por ano, uma tiragem de 200 mil, até 1.000 pastas por ano, 2.000 cartões de comprimento por ano, 5.000 cartões de gabinete e 1.000 cartões de gabinete duplo por ano. Essa ajuda de custo inclui o 14º e o 15º salário. Além disso, tem uma cota referente a líder e vice-líder partidário, que também vai ganhar dinheiro por ser escolhido líder e vice-líder. Aí a gente tem uma média nacional do salário. Santa Catarina, em torno de R$ 34 mil o salário de um deputado. E aí a gente tem alguns estados, como por exemplo, São Paulo, 31 mil, Tocantins, 33, Sergipe, 33, Piauí, 34, Amapá, 36, Amazonas, 36, fora todos os benefícios. Então, quer dizer, nós vivemos hoje num espaço onde a política nacional está desacreditada, porque se um cidadão consegue sobreviver com R$ 1.500 por mês,
Por que um cidadão que vai se propor a fazer um trabalho para melhorar a qualidade de vida do país não pode receber um salário um pouco menor? Eu não estou dizendo que o salário de R$34 mil por mês é um salário demais para um deputado. Não estou falando isso. Eu até acho que ele merecia ganhar isso. Realmente, ele merece ganhar R$34 mil. Mas que ele trabalhe de segunda a sexta-feira, que ele more num apartamento funcional em Brasília, ou que ele more em Florianópolis num apartamento funcional do Estado, e ele se comprometa a produzir. Porque nós vamos ter aí, durante esse período inteiro de eleições, que nós estamos começando efetivamente a partir agora de julho, até setembro, o Congresso Nacional é vazio, não se vota nada. A presidenta Dilma, daqui a pouco, ela está recebendo o salário dela e está fazendo campanha com o nosso dinheiro. O avião presidencial para cima e para baixo. E somos nós que pagamos. O governador daqui a pouco vai estar andando para cima e para baixo. De onde é que veio esse recurso? Esse recurso é tirado do nosso bolso. Aí não tem plano de saúde social. O Sistema Único de Saúde, o SUS, por exemplo, como falou o ex-presidente Lula, é o melhor sistema de saúde do mundo. E realmente ele é o melhor sistema. Ele é perfeito, ele é completamente perfeito. Se você vai na Alemanha, o Sistema Único de Saúde alemão é completamente diferente do nosso, mas lá funciona. Por que aqui não funciona? Então nós temos um Estado onde o projeto social do país, o projeto social do governo é um projeto social que tem um único objetivo: manter-se no poder à custa de qualquer coisa. Então, vamos mais ou menos fazer o seguinte: vocês podem entrar em contato comigo, eu tenho certeza do que eu estou falando, vocês podem entrar em contato comigo, que a partir do momento em que o horário político eleitoral começar a ser veiculado na televisão, vão começar a aparecer ofensas de candidatos a deputado federal, de candidatos a senador, de candidatos a governador, a presidente, a deputado estadual, todo mundo um vai mexer no outro. E se você pegar as coligações desses partidos, por que a gente não consegue visualizar que o candidato a presidente da República lá em cima está coligado? Aqui embaixo com o governo do Estado ele não faz coligação. Aí ele fala mal do governo federal, mas não fala mal do senador, porque o senador é do partido dele. Mas não fala mal do deputado federal, que também é do partido dele, mas que está na outra coligação. Quer dizer, nós vivemos uma podridão. Isso chama-se prostituição fisiológica. Não há mais hoje um requerimento que mantenha a qualidade de uma candidatura. Você vai ver, de certeza absoluta, candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, que foram pegos no laço, que não sabem o que estão falando. Você vai ver que o cara está lendo na tela da TV, no texto que ele foi produzido, mas ele nem se mexe porque ele está desesperado de medo. Mas ele acredita que ele está contribuindo. E ele está sim, ele está contribuindo. É mais ou menos aquela ideia do boi de piranha. Porque ele vai ali para fazer 2.000 votos, o outro vai ali para fazer 1.500, enquanto o outro cidadão lá faz 12. Aí 12, com um pouquinho que todo aquele rastolho que sobrou ali, vai fazer com que ele se eleja dentro da coligação, dentro do grupo. Então nós temos essa relação. Para finalizar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos que estão aí no início da nossa caminhada. Peço para você, de verdade, faça uma reflexão sobre os candidatos a governo do Estado, os candidatos ao governo do país, os candidatos a deputado federal, deputado estadual, e faça o voto útil. Vote por Gaspar, vote por Santa Catarina, vote por Santa Catarina no sentido de votar em Gaspar, nos nossos candidatos, para que a gente possa ter efetivamente uma porta aberta na Assembleia Legislativa para poder cobrar do nosso cidadão eleito aqui. E justamente vou fazer mais uma referência. Por favor, não se deixem levar pelas placas que vocês vão encontrar na rua, pelas bandeiras que vocês vão encontrar na rua, de candidatos forasteiros, como está aqui no Jornal Metas do dia de hoje. De candidatos forasteiros que vêm para cá sem compromisso nenhum com a cidade e fazem a festa tirando votos que poderiam ser úteis para a nossa eleição do nosso candidato a deputado estadual aqui da cidade de Gaspar. O programa Versátil fica por aqui e eu tenho certeza absoluta que depois dessa entrevista aí, na última semana que vai anteceder a eleição, você vai entrar em contato comigo e eu estou lhe aguardando. Um abraço e até a próxima.